Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar de um tema que eu gosto muito, quem me conhece sabe, que é o transtorno de personalidade borderline. Mais especificamente, da relação do paciente borderline com a memória, né? Com a memória autobiográfica. Então, na psiquiatria, a gente sabe que o paciente borderline é um paciente que tem episódios de desregulação emocional intensa, em que as emoções elas são sentidas de forma muito intensa, elas levam a alterações de comportamento muitas vezes prejudiciais para o relacionamento desse paciente com as outras pessoas e que muitas vezes colocam o paciente em risco, né? Como, por exemplo, comportamentos suicidas, para suicidas. Mas por que isso acontece, né? Por que esses pacientes, eles Uma das teorias que a gente tem é que esses pacientes, eles têm dificuldade de acesso à memória autobiográfica deles no momento que o evento ocorre. Então, pensa bem. Por que às vezes o borderline ele acaba se relacionando de forma muito intensa com muito sofrimento, né? Imagina que eu tô aqui com uma amiga que eu gosto muito no meu trabalho, e aí eu chego, dou bom dia pra ela, ela não olha na minha cara, me trata super mal. Como eu tenho acesso à minha memória, eu puxo na minha memória todas as outras situações em que eu fui bem tratado por essa pessoa, em que essa pessoa foi querida e amável comigo. E aí, com base nisso, eu consigo raciocinar que o nosso relacionamento não está ameaçado e que provavelmente essa pessoa está tendo. Agora, se eu sou um paciente borderline, né? A depender da gravidade do meu transtorno, eu tô lá e eu sou tratada dessa forma desrespeitosa pela minha amiga, eu não vou conseguir acessar as outras memórias naquele momento, né? E eu não vou conseguir ter essas outras memórias para amenizar o impacto dessa situação sobre as minhas emoções. Então, eu não vou conseguir ter essa interação amenizada pelas memórias em que eu fui bem tratada, pelos outros momentos, né? Aquele momento se torna um momento absoluto. Eu fui maltratada se torna uma realidade infinita. E é por isso que, às vezes, o borderline tem uma reação que parece desproporcional. E isso, gente, vale também para o sofrimento de modo geral. Então, por que o paciente borderline, quando ele está diante de uma dificuldade, ele costuma reagir de forma tão intensa, né? Que, olhando de fora, parece desproporcional, muitas vezes é prejudicial para as outras pessoas e para ele mesmo, né? Justamente porque é através da nossa memória autobiográfica que a gente consegue se projetar para o futuro, imaginar uma situação mais tranquila e também lembrar de outros momentos difíceis que a gente vivenciou e que a gente conseguiu ultrapassar. Se o paciente borderline ele não tem essa integração com as lembranças da vida dele, essa capacidade de projeção para o futuro, ele sofre muito mais. Então, assim, a gente tem que olhar o paciente border com mais empatia. Porque imagina se você tivesse angustiado, se você tivesse com uma sensação ruim, num momento ruim, e o seu cérebro fizesse você sentir que aquele momento é eterno. Um momento ruim eterno, né? Isso é a sensação de estar num beco sem saída. É desesperador. Então, é isso que esses pacientes vivenciam.